Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para a aula nossa de cada dia, né? Ou de cada semana, melhor dizendo. Bom, a aula dessa semana, que eu coloquei o material já no portal para vocês na quarta-feira, né? Ele tem uma proposta de um experimento, que é a extração de DNA, né? Mas eu já falo dele já. Antes disso, eu queria retomar com vocês o material que eu disponibilizei e também conversei bastante com você em sala de aula, que falava assim de 4 momentos principais numa aula de ciências, numa boa aula de ciências, né? Por que isso? E esse material, ele não vai ser útil para vocês só durante o curso, né? Mas também durante toda a sua prática pedagógica. É muito importante estar revendo esses passos aqui. Então, vou dar uma relembradinha com vocês. Então, ele falava assim, o primeiro passo de uma boa aula é a contextualização. O que é a contextualização, né? É aquele momento que eu chamo o meu aluno para a aula, que eu cativo, que eu busco ele. Opa, eu tô aqui, presta atenção, né? Mas sem falar isso. De que maneira? Eu trago para o meu aluno, eu não mando ele abre caderno, pega caneta, copia na lousa. Ninguém aguenta, ninguém é robô, né? Então, você pode trazer uma notícia, ler um trecho para eles. Você pode trazer uma imagem para interpretação. Você pode jogar um tema numa roda de conversa, né? E assim por diante. O segundo momento é a questão disparadora. Como o próprio nome está dizendo, é ela que vai disparar, né? Que vai sustentar a sua aula. Você vai trazer uma questão que depois de você deixar o aluno discutir sobre o que você trouxe, vai fazê-lo pesquisar, experimentar, buscar a resposta para isso. E claro que não é uma pergunta objetiva simples, é uma pergunta complexa, né? Ele vai ter que buscar informações para isso, tá? Ela que vai sustentar a sua aula, tá? Todas as outras atividades serão baseadas nisso. O terceiro momento é a mão na massa, né? O que é a mão na massa? É a atividade em si, tá? Aquela que os alunos ficam lá prontos mesmo, investigam, buscam, experimentam, né? E você tem que pensar nessa atividade muito em questão do tempo, tá? Se a sua aula é de 50 minutos, se a sua aula é de 1h30, como que vai fazer, se aquele tempo é o suficiente, se ele é escasso, né? Ou se vai sobrar tempo, porque isso também é importantíssimo para o sucesso de uma aula. Bom, nessa questão também de mão na massa, peço para vocês que dê uma relembradinha nas aulas, né, que vocês tiveram, até como vocês relataram dos professores de ciências, e é até comum hoje ainda. O que geralmente o professor faz? Ele explica, pode tudo, depois ele põe o aluno só para testar. Aí não adianta muita coisa, né? Por quê? Porque ele vai cair no modelo tradicional de só confirmar aquilo que o professor falou. Se você lançar a pergunta, deixar ele construir, desconstruir, dar errado, ele vai fazendo o alicerce do seu conhecimento, ele vai construindo, né? E lá no final que você faz isso, você faz a contextualização. O que é a contextualização? Depois da atividade principal que eles concluir alguma coisa, você vai perguntar para eles. Volta lá na primeira pergunta, né? Onde você leu a reportagem, onde você trouxe uma imagem, onde você lançou a questão lá. E agora, depois de tudo que vocês fizeram, o que vocês concluíram, né? O que vocês acrescentam ao que vocês já tinham falado, né? Você pode fazer o registro, a sistematização de todo esse material. Então, ele fica melhor. Por que tudo isso, gente? Primeiro, porque dessa forma, você já está fazendo a avaliação de verdade, não aquela avaliação de prova. O que eu falo avaliação de verdade? Você está vendo se o aluno está aprendendo, né? Se ele teve avanço, se ele mudou a questão do que ele pensava, se ele acrescentou mais alguma coisa. E principalmente, você está fazendo do seu aluno protagonista do conhecimento dele. Ele é o real construtor do seu conhecimento. O professor está ali, ó, só dando, né, o direcionamento, mas ele que está buscando. E é isso que a BNCC pede, né?
Bom, por que eu estou relembrando isso? Questão de 4 momentos, né? A contextualização, a questão disparadora, a mão na massa e a sistematização, porque ela tem muito a ver com as aulas que se imaginam que devam ser preparadas hoje, né? É esse papel que a gente espera do professor. Essa aula aqui que eu trouxe para vocês, com experimento, para o ensino médio, falando de DNA, ela segue esse roteiro, tá? Acho que vocês olharam no material, ele fala da extração do DNA. Então, lá, como que eu começo? Contextualização, o que é, para que eu uso, né? Então, você pode trazer uma reportagem, ler uma notícia, uma roda de conversa. Quando eu falo roda de conversa, principalmente para ensino médio, fica difícil colocar eles em círculo, né? Eu já tentei com os meus alunos, mas eu não consigo. Falei isso para o outro pessoal. Por que eu não consigo? Não foi por bagunça, não foi por nada. Por uma questão de infraestrutura. As salas de aula são retangulares na maioria das vezes. E aí eu não consigo fazer nem a meia-lua, né? Que eu prefiro a meia-lua do que o círculo, porque se eu precisar de um ponto central só para explicar ou para verem na lousa, eu consigo fazer isso. Mas eu estou disposta ao lado deles, né? Vira sempre uma grande conversa, um olha o outro, né? Eu prefiro muito esse modelo, mas eu confesso a vocês que eu não consegui por infraestrutura. Hoje, quando se constrói uma escola, tem que se pensar nisso, né? Nas reformas, de colocar esse aluno numa outra situação. Porque esse modelo tradicional de alunos todos sentados lá numa carteira e o professor à frente, ele nos repassa que nada mudou, que o professor é o centro da aula, que ele é a figura importante, que ele é detentor de todo o conhecimento e que o aluno está ali só para aprender. Então, parece uma bobagem, mas a questão da disposição das carteiras, do modo com que você organiza a sua aula, ele diz muito sobre isso, né? Mas nem sempre é possível. No entanto, uma roda de conversa, ela pode acontecer, mesmo que sejam em fileiras, né? Você deixar um falar, o outro falando, e assim eles vão trazendo contribuições. Vai ter piadinha? Vai. Mas você sabe conduzir, você sabe cortar quando necessário, né? Deixe-os falar. E de modo também que quando você faça esses cortes necessários, você não corte demais, porque aí você pode matar um aluno que quer pôr a sua opinião, né? De repente o professor lhe coloca uma situação que não permite que esse aluno fale. Bom, trazendo esse material de DNA para vocês trabalharem, né? Primeiro, então, traz o conceito de DNA, né? Para eles, então, uma reportagem, alguma coisa assim, que eles possam pesquisar sobre isso, né? Até a gente brinca do programa do Ratinho, alguma coisa nesse sentido, mas não precisa ser isso. Você pode fazer uma reportagem, uma questão de, como que fala, clonagem e assim por diante. Bom, depois você vai trazer a questão do conceito de DNA mesmo, para eles pesquisarem, né, para significação. Então, eles têm que estar claro, né, que é uma substância química que é presente no interior das células, né, e que isso interfere no funcionamento e na organização de todos os organismos. E a substância central disso é o famoso ácido desoxirribonucleico, o nosso DNA, ó, falei certinho. Mas para eles, só para falar isso, que é isso, professor? Como que eu vou, né, falar isso? Mas é legal que eles saibam o que significa. Que você grife lá o ácido desoxirribonucleico, que você grife as letras que compõem, né, a sigla DNA, tá? Para que eles façam essa associação. Que eles decorem? Não, mas para que eles conheçam, tá? Bom, por que fazer isso daí? Porque o processo de extração de DNA é o começo do estudo molecular dos genes, né? Então, nós vamos começar por um conceito básico em genética, genética, né? Então, o DNA está ali, tá? E a partir dessa extração, por existem diferentes métodos para isso, né? É possível identificar os genes e fazer o sequenciamento genético, que vai nos trazer ligação com a questão de teste de DNA, que vai trazer ligação com a questão de clonagem e assim por diante, tá?
Aqui eu trouxe a proposta de 2 extrações de DNA, de um vegetal, que é a famosa extração do DNA da cebola, né? Coloquei um roteiro para vocês com todos os materiais, até os objetivos, procedimentos, tá tudo prontinho, mastigadinho ali para vocês, tá? Aquilo ali foi preparado para um pessoal, para algumas escolas, é um material que a faculdade preparou para as escolas de ensino médio, né? Eu e mais alguns alunos do ano passado, desse ano tem a Nicole, do 7º semestre de bacharel, que ela também está nesse projeto, tá? Está em andamento ainda. Bom, aí quando você for preparar essa aula, você não vai chegar assim e já é o experimento, porque ele tem vários materiais, né? É legal você trazer nessa primeira aula a explicação, fazer o objetivo e falar que na próxima você fará. Lista todos os materiais que você precisa, né? Eles podem se dividir, isso também auxilia bastante, porque o aluno se vê na construção daquilo, ele vai fazer parte. No entanto, você tem que trazer esses materiais de suporte, né? Não confie que só o aluno traga esses materiais. Você tenha de forma suplementar, né, lá com você, tá? Porque se alguém não trouxer, você não vai parar a sua aula por causa disso. Bom, escolha o local, tá? Local para fazer esse experimento. Difícil uma escola que tem laboratório, mas os 2 experimentos dá para você fazer em sala de aula, até em casa dá. É legal uma banqueta limpa, tudo direitinho, né? Cuidado porque tem alguns materiais que tem questão de temperatura, tem temperatura mais ambiente, tem uma mais geladinha, então você tem que se preparar para isso. Ou um isopor com gelo, ou dentro de uma geladeira, contar com o auxílio da coordenação, pegar isso na cozinha, assim por diante, tá? Bom, acho bem interessante também, quando você faz esse experimento, identificar os materiais. Parece bobeira, né? Mas colocar etiqueta explicando o que é cada um dos materiais, fica bem mais fácil. Como que você vai fazer? Você vai explicar, né, o procedimento. Você mostra a receitinha. Você pode pôr até aquele material, faz sua adaptação. Você joga no slide, você dá impresso. Mas não faça para o aluno seguir. Não faça. Deixa ele fazer, tá? Vai dar errado? Vai. Você vai perguntar para ele, o que será que deu errado? Você conseguiu? Não conseguiu? Né? Se ele conseguiu extrair o DNA da cebola? Não. Se ele conseguiu ver o que foi? O que falhou? Até porque faz parte da construção desse conhecimento, tá? E aí, depois que terminarem, você pode fazer algumas perguntinhas lá para ele, né? Por que você acha que a cebola foi triturada, né? O que isso auxiliou na construção do material, né? Porque a cebola, acredito que vocês saibam, ela é um vegetal, então tem a parede celular, é uma camada espessa, então a partir do momento que ela é triturada, eu consigo extrair melhor aquilo lá, tá? Outra perguntinha também, o sal, né? Por que eu uso sal, tá? O sal, ele vai unir as moléculas, né? Por que eu uso detergente? O detergente aqui, ele tem até uma relação com a questão do coronavírus agora, né? Porque a cápsula lá do DNA lá, para eu rompê-la, essa capa de lipídica, né, da gordurinha, eu preciso de um detergente. Ele vai quebrar, então ele vai sair dali. Depois o sal para uni-las novamente, tá? Então é bem interessante isso. Mas você não joga essa resposta, você vai fazendo as perguntas. Se necessário, deixa ele construir. A questão do álcool, né? Por que usar álcool? Porque o álcool é que vai revelar o DNA, mas vai depender da temperatura, ele tem que estar gelado. Tem a questão, tem conceitos envolvidos como a questão dele, faltou a palavra agora, ele ser, não é mais leve, faltou a outra palavrinha aqui, ele vai, quanto mais gelado, mais fácil vai ser revelado. E como que ele vai prestar atenção nisso, né? Mais denso, tá? Essa é a palavra. Quando ele errar. Então não adianta você dar receitinha. Pode ser que dê errado, mas vai dar certo. Faz até dar certo, tá? Enfim, você vai fazer todo esse experimento. Ele vai fazer as perguntas, vai fazer meleca, vai fazer bagunça. Mas você imagina a cara do seu aluno a hora que ele conseguir identificar uma carreira, uma fileira do DNA de uma cebola.
ele vai começar a entender o que um cientista faz, qual a importância nisso, né? O segundo experimento, ele fala que é muito mais legal ainda, né? Tem a proposta para fazer em casa. Eu sugiro fazer na escola, depois pedem para eles repetirem em casa e fazer com os familiares. Eles amam isso, apesar de serem quase adultos, né? Que é onde eles conseguirão ver o seu DNA. Meu Deus, o meu DNA? Sim, né? Então lá tá bem curtinho, bem facinho o roteiro para eles, né? Que é a questão do usar USP mesmo, né? Eu sugiro um tubo de ensaio, tá? Tubo de ensaio tem baratinho, tem de plástico, vocês podem conseguir. Ah, não consigo. Ao invés de tubo de ensaio, você pode comprar aqueles copinhos descartáveis de gelatina com tampa, também dá para fazer, né? Então ele se prepara, ele passa bastante a língua em volta da mucosa por dentro da boca e cospe nesse material. Depois você vai colocar o detergente, vai seguindo o procedimento lá, né? O sal, aí vai o álcool, é legal você colocar bem gelado em conta-gotas, aos poucos, né? Porque aí ele vai revelando lá. Se você colocar muito abruptamente, pode ser que não dê certo. Mas isso ele vai testando. Mais uma vez, imagine ele vendo o seu DNA. Eles amam isso, né? E ele vai, com certeza, repetir isso para os seus irmãos em casa, vai querer mostrar para os colegas. É uma atividade que ele não vai esquecer. E super simples com materiais que eles têm em casa. Então, percebam que eu fiz dois tipos. Um com toda descrição, com todo o procedimento. E outro para vocês bem mais simples. Por quê? Porque essa ele pode fazer em casa, tá? Então, ele percebe isso. Depois que você terminar, é legal sempre ter uma ficha técnica com registro do experimento, tá? Essa ficha você pode pegar um modelo na internet e fazer as suas adaptações, né? Inclusive, eu disponibilizei para vocês no ano passado um modelo de ficha técnica, só que naquele a atividade era um pouquinho mais, era procedimental. Então, assim, você pode adaptar aquela, você pode pesquisar 1000 e outras, você pode até criar a partir de alguma, tá? Ele tem que preencher. É legal porque ele segue o método científico, ele vai ter uma data, ele vai ter um registro, tudo que ele utilizou, né? E você também tem que ter o registro da sua aula, certo? Bom, legal também não parar nisso, né? O que você poderia propor? Questão das mídias, das tecnologias. Depois que eles estão craque nisso, vocês poderiam propor para que eles gravassem essa aula, né? Gravassem em forma de videoaula, num experimento, repassassem aos outros. Esse poderia ser a nota de avaliação deles, né? Você não precisa ter uma prova escrita. Grava em dupla, em trio ou sozinhos, como que vocês farão? Né? Geralmente, no mínimo 2, porque um grava, depois você troca. E ele trazer isso e expor para a sala. Você acha que o aluno vai aprender como melhor? Fazendo, testando, dando errado, né? Ele vai se preocupar com outras questões de luz, de som também, né? Fora a questão científica. E aí ele colocar isso também em blogs, em YouTube, no canal do YouTube, eles gostam muito disso, né? E também seria legal eles repassarem de forma, vocês podem vir fazer como se fosse uma proposta de monitoramento. Que tal ensinar isso para as crianças menores? Lembre daquela escala de aprendizagem. Eu aprendo melhor quando eu ensino, né? Enfim, aí vai de cada professor desenvolver as suas atividades e complementar. Mas eu garanto para vocês, fazendo com organização, com amor, com carinho, né? Bastante preparação, não tem como o aluno não gostar de biologia. Tenho certeza disso. E essa é uma atividade que eu tenho certeza que vocês vão gostar e os alunos mais ainda. Um grande abraço, até a próxima aula.